Seja bem-vindo de volta ao Bulenberg, Diogo, pegando ainda nesta questão da saída de Zena Albava e a questão da situação da PT Portugal no meio de todo este processo de fusão com o Oi. As notícias de hoje, e nomeadamente a revista Valor, noticia que Zena Albava terá saído, e poderá ser ou não, é sempre uma questão digna de discussão, mas também de divergência nessas análises, terá saído com um cheque de 5,4 milhões de euros, sendo que depois de ter sido conhecida a saída de Zena Albava, as ações da Oi perderam qualquer coisa como 1.200 milhões de reais, dará menos de 1.000 milhões de euros, mas ainda assim um valor muito significativo. Sim. E falávamos daqui do comportamento das ações. Sim, falamos do comportamento das ações, que de facto não... se de facto Zena Albava tivesse sido pago apenas com base no comportamento das ações, não teria, de certo, recebido esses níveis de indemnização. Provavelmente não teria recebido os mesmos níveis de salários também, porque hoje de manhã fui verificar quais eram os níveis de salários, por exemplo, do presidente da Orange, que é a maior empresa de telecomunicações francesa, que tem um tamanho de cerca de 10 vezes o que era a PT, e mesmo em relação à Oi será 4 ou 5 vezes o tamanho da Oi em termos de valor bolsista, e recebe cerca de 1 milhão de euros, quando a Albava recebia 1,4 milhões em 2010. Portanto, isto mostra que, de facto, talvez por sermos um mercado um bocado periférico, temos que pagar mais para menos, infelizmente, em termos de sem contar de com prémios, 150 mil euros por mês. Pronto, portanto, estamos em níveis de salários a duplicar, basicamente, aqueles de um grande operador europeu. Isto mostra que em todos os setores, e não só o setor financeiro, poderá haver necessidade de certa forma, estruturar um bocadinho os níveis de compensação, e nomeadamente os níveis de compensação de saída, de forma a torná-los um bocadinho mais compatíveis ou comparáveis com a performance que as empresas tiveram. Não é normal que uma empresa que se comportou muito mal em bolsa tenha que, ainda por cima, pagar indenizações milionárias ao seu presidente que foi demitido. Portanto, isto é uma evolução que aconteceu, por exemplo, em França, onde a própria associação de grandes empresas fez assinar aos seus membros um compromisso onde todas as empresas, basicamente, se comprometem a só pagar indenizações razoáveis aos seus gestores quando são demitidos, porque tinha havido, como é o caso aqui, algumas empresas que tinham pago indenizações que foram contestadas pelos pequenos, pelos médios, pelos grandes acionistas, pelos próprios políticos, a considerarem que, de facto, não se podia ir além de certos valores, nomeadamente quando as empresas estão em dificuldades, quando as empresas estão a despedir e que, portanto, todos devem, de certa forma, assumir as suas responsabilidades. Carlos, e entretanto alguns meios tiveram acesso a uma carta que Zena Albava enviou já hoje aos colaboradores da Oi, e olhando para novamente a realidade que nos é mais próxima em relação aos colaboradores da PT Portugal, a dizer, e estou a citá-lo, que a sofisticação tecnológica e a excelência da PT Portugal têm sido fundamentais para a Oi conseguir implementar alguns projetos. Parece que, de alguma forma, este reconhecimento por parte do até agora Presidente Executivo da Oi pode alterar a realidade das negociações potenciais de que estivemos a falar nos 30 ou 40 minutos que antecederam esta pergunta. É o reconhecimento do valor que os colaboradores da PT e que Portugal tem relativamente àquilo que é o trabalho e tem sido feito nos últimos tempos na Portugal Telecom. Ainda assim, o valor final terá que ser sempre aquele que, e parece quase redundante, mas é aquele que os potenciais compradores oferecem. Ou aceitas ou não aceitas. Ou fica tudo na mesma. E aí há como que a apropriação da Oi, da continuidade deste capital humano. Agora, a questão aqui é qual é que é o nível de empenho da Oi nessa criação de pontes. Parece aqui uma espécie de aviso também, nomeadamente aos acionistas brasileiros, dizendo, e acrescento já agora, que ainda em relação à PT Portugal, mais uma vez a sofisticação tecnológica, a ajudar noutros projetos e a dizerem que têm permitido à Oi reduzir os riscos operacionais e financeiros. Claramente, toda a componente da tecnologia, ela assenta-se muitas vezes no conhecimento e na forma de trabalhar, em que isto é, digamos, um ativo, e é claramente um ativo intangível.
muitas vezes denominado também como goodwill. Portanto, é a partir do momento em que há exatamente um ativo intangível na Portugal Telecom chamado conhecimento e know-how, obviamente que isso terá que ser avaliado. Aquilo que Zé Naval, de certa forma, está aqui a dizer, não olhem só para aquilo que está à frente dos vossos olhos, olhem também para aquilo que está para lá dos vossos olhos, nomeadamente no conhecimento e na capacidade que a PT tem aqui em Portugal e que poderá ser, lá está, uma vez mais referido, aproveitado para outras geografias. Neste caso concreto no Brasil, mas também poderá ser aproveitado para outros países. E, de facto, aquilo que Zé Naval está a dizer nessa mesma carta é um reconhecimento do valor dos trabalhadores portugueses e, obviamente, terá que ser avaliado e terá que ser devidamente considerado para o atual comprador, sendo certo que, obviamente, que se existir só um comprador, obviamente que o preço formulado poderá não existir aqui efeito de concorrencial com outros operadores, seria importante também, eventualmente, surgir outras entidades interessadas para que aí sim depois haja o real reconhecimento da Portugal Telecom para lá daquilo que são os seus ativos tangíveis. Diogo, olhando, e temos pouco tempo, para outro tema ainda que podemos analisar hoje, nomeadamente a procura e as ofertas que têm surgido pela E-Saúde. A semana passada falávamos e assumíamos inclusivamente que na altura da OPV não foram na Optimize porque acharam que o preço já era relativamente elevado. Olhando para a última oferta, que de resto não é uma OP, é uma oferta pela propriedade, se quisermos, dos 51% que estão na mão de algumas empresas ainda do Grupo Espírito Santo. A questão que se coloca é 5 euros por ação. Se na semana passada dizíamos que estando próximo dos 5 euros em bolsa já era elevado, o que é que podemos dizer desta oferta? Para já, quer dizer, eu considero que para já temos que perceber se esta oferta vai ser aceitável ou não. A CMVM está a analisar e deverá pronunciar-se hoje. Provavelmente, exatamente, quando este programa estiver no ar, já terá saído uma decisão. O que significa que quem está hoje a comprar ações desta empresa acima do valor da oferta oficial de 4,82 € está a fazer uma aposta relativamente arriscada. Portanto, nós não entramos na altura da OPV nas ações da Espírito Santo Saúde porque considerávamos que, não antecipando um processo de OPA, a empresa não valia tanto como o que estava a ser pedido. Agora, hoje, há pessoas que consideram que ela vale mais do que o que está a ser oferecido, o que ainda me parece ser uma aposta mais arriscada. Eu, francamente, não entraria nesta corrida pelos cêntimos acrescidos. Considero que hoje a única oferta que está oficialmente validada é uma oferta razoável, tendo em conta, nomeadamente, as sinergias que podem existir na integração vertical da Espírito Santo Saúde com a Fidelidade. Sendo que esta oferta tem validade só até sexta-feira, portanto até amanhã. E pode eventualmente desaparecer. Ou seja, se de facto houver ilegalidade mas se houver legalidade da oferta a 5 euros, pode haver um desaparecimento da oferta a 4,82 € e, ao mesmo tempo, descobrimos daqui a umas semanas que, por motivos de autorizações, a outra proposta também acaba por não ser final e não se realizar. Portanto, pode haver aqui uma situação um bocadinho complexa, como é muitas vezes os casos, aliás, nas operações em Portugal. Esquisitamente, de facto, há sempre novelas sucessivas nas operações de compras e de fusões em Portugal. Este é mais um exemplo, de facto, onde não se percebe muito bem quais vão ser os determinantes, basicamente, do resultado final. Carlos, e podemos dizer que foi declarada mais uma guerra, aberta mais uma guerra, porque a Fidelidade, que para já tem a única OPA lançada, ou neste momento a única que está em vigor, à E-Saúde, diz que esta oferta, um pouco à margem, é ilegal. Parece que poderá ser considerada ilegal? Isso aí, creio que será para a esfera própria do regulador se pronunciar sobre essa mesma conformidade ou não dessa. Olhando então para os valores oferecidos, quer na OPA, quer nesta proposta paralela. Claramente que há aqui um prémio para a sua tomada direta e não entrar nos 100% do capital, tal e qual como é a proposta da Fidelidade por parte dos norte-americanos. De certa forma, querem adquirir só metade da empresa e, ao mesmo tempo, inviabilizar a oferta por parte da Fosunda via Fidelidade. Mas destacaria aquilo exatamente que referiu o Diogo.
em que começa a ser difícil de encontrarmos um processo natural de um processo de saída de uma empresa em bolsa ou de uma fusão. Tivemos no caso do BCP e do BPI, no caso da Portugal Telecom e da Sonai, tivemos o caso da saída da Simpor, tivemos o caso da Brisa e agora este caso recente da Espírito Santo de Saúde, em que parece que há sempre mais algum desafio a um pouco àquilo que é o enquadramento legal e, obviamente, procuram, neste caso, sempre outras alternativas para lá daquilo que é, eventualmente, os cenários centrais deste tipo de operações, conforme ocorre noutros mercados. O que, de certa forma, dá que pensar, porque, obviamente, que isto poderão ser algumas reticências que são colocadas por parte de alguns outros investidores estrangeiros que depois querem vir para Portugal e depois deparam-se com este historial de dificuldades neste mesmo processo de fusões e, obviamente, desistam. Poderá são sempre processos muito hostis, é isso que estás a tentar dizer? É um pouco isso. Não sei se é uma questão de gestão de poderes, de várias frentes, de várias áreas, mas é muito uma questão de dificuldade e isto obviamente não é bom para o mercado de capitais. E numa altura em que nós apregoamos da importância dos mercados de capitais para a diversificação, de financiamento das empresas, da atratividade que os mercados de capitais poderão ter para as empresas virem para a Bolsa, obviamente que isso são sempre pequenos obstáculos que colocam, tal e qual como este processo que agora referimos entre a fusão da Oi e da PT, em que iríamos já numa fase demorada cerca de 2/3 do processo de fusão e agora, na última volta, praticamente poderá haver aqui o risco de voltar tudo para trás. Tudo estas questões é algo que fatiga e coloca muitas reservas por parte dos investidores internacionais e nacionais, diga-se de passagem. Sim, porque acabamos por ter um mercado que deixou de ser um mercado desenvolvido. A segurança jurídica no negócio é um dos requisitos principais para considerar que o mercado é desenvolvido. Não conheço nenhum outro mercado europeu ou nos Estados Unidos onde este tipo de facto de novelas sucessivas ocorrem, o que significa que de facto investidores institucionais ou investidores profissionais podem olhar para o mercado português e ficarem de pé atrás, ou pelo menos considerarem que é preciso de facto um prémio de risco muito superior àquele que existe noutro tipo de mercado. Dá a sensação, e já agora desafio ambos, que é pelo que estavam a dizer, por esta hostilidade nestes processos a nível nacional, poderá, e olhando para estas subidas consecutivas que assistimos com as OPA, neste caso concreto é a saúde, agora com esta oferta da AMIL, podemos dizer que até se perde um pouco, eu não sei se isto se verifica, estou a perguntar, se perde um pouco a noção do verdadeiro valor da empresa, porque andamos aqui nessa tal espécie de batalha, de guerra, se quisermos. Creio que do lado dos acionistas, claramente está-se tanto do lado de quem está a oferecer como do lado de quem está a operar nos mercados, estamos mais num, entre aspas, jogo de bolsa do que propriamente num processo de avaliação e de investimento. E, portanto, essa expressão do jogo de bolsa, que é uma expressão muito portuguesa, seja dito, nunca ninguém irá nos Estados Unidos considerar que a bolsa é um jogo. A bolsa é para investir, a bolsa é um assunto sério, a bolsa é um assunto onde se tem que refletir e não estar a jogar com emoções e com guerras e com lutas e com processos hósteis e com passagem à margem da lei. Porque, de facto, isto tudo, a única coisa que faz é destruir valor, é destruir concentração no que é importante, que é a criação de riqueza que está dentro das empresas e não está do lado dos mercados. Carlos. Isto um pouco, refletindo noutra perspectiva, até que ponto é que essas entidades que iniciam um processo de OPA e de contra-OPA, em certa medida, é que só reagiram a partir do momento em que alguém toma a primeira iniciativa. O que significa que também, do ponto de vista de gestão, se calhar não analisaram todas as oportunidades que tinham no mercado e depois só quando alguém toma dá o primeiro tiro de partida é que vão a correr atrás e obviamente há esse mesmo processo de destruição de valor, porque acima de tudo um processo de fusão de empresas não é uma questão de poder, é essencialmente uma questão de fazer sentido para o acionista final, porque efetivamente é esse acionista final, por um lado, e vai financiar essa mesma fusão e por outro lado também pretende colher frutos dessa mesma nova fusão da empresa. Carlos Almeida, Diogo Santos Teixeira, voltamos a marcar encontros para daqui a 8 dias, já sabe. Os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull & Bears. Até lá, faça bons investimentos.